Ok, boa tarde a todos e todas. Início de noite em Berlim, onde está a nossa conferencista Ellen Spielmann. Bem-vindos de volta aqui a esse espaço virtual do Instituto Rui Barbosa de Altos Estudos em Cultura, da Casa de Rui Barbosa e do Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de História. Nós estamos hoje começando, então, a terceira da série de 4 aulas, conferências da doutora Spielmann em torno da obra de Hannah Arendt. E hoje, com muita expectativa, vamos ouvi-la falar sobre as relações de Hannah Arendt com o mundo literário, e particularmente com Bertolt Brecht e Walter Benjamin. Só rapidamente, para quem está entrando pela primeira vez, meu nome é Antônio Herculano, eu sou pesquisador de História da Casa de Rui Barbosa. Nesta parceria com a PUC, os professores Maísa, Sá e Marcelo Jasmin estão aqui acompanhando também este curso. E a professora Ellen Spielmann, ela é doutora em Estudos Brasileiros pela Universidade Livre de Berlim e mantém vínculos de longo tempo já com os meios acadêmicos brasileiros. Atualmente, ela está no Instituto Hannah Arendt da Universidade Tecnológica de Dresden, com um projeto Hannah Arendt na América Latina. Então, esse curso foi justamente pensado a partir dessa atividade da doutora Spielmann. Vou, então, passar a palavra a você, Ellen. Muito obrigado mais uma vez pelo aceitar o nosso convite, estar aqui conosco. E as pessoas interessadas em fazer comentários, enviar perguntas, ao final da exposição, a professora Ellen terá prazer em responder. Vocês usam o bate-papo, né? o chat, né? Em geral está em inglês aí nos computadores. Ok? Então, muito obrigado, Ellen, a palavra está com você. Muito obrigada, eu quem agradeço. Bem-vindos, bem-vindas de novo. Hannah Arendt em Nova York é o nosso tema e os vínculos dela com o mundo literário, como Antônio acaba de dizer. Vamos lá. Numa cena no filme Hannah Arendt de Margarete von Trotta, os alunos com os quais Arendt teve uma relação boa e respeitosa pediram permissão para fazer perguntas pessoais a ela. A primeira: a senhora esteve presa num campo? Arendt: sim, no campo de Gurs, na França. Aluno: mas como eu pensava que os franceses eram os bons? Ela: eu também pensava assim, mas tive que passar pela experiência de meus amigos franceses me colocaram num campo de internação. Como a senhora escapou? Consegui fugir do campo e depois entrar nos Estados Unidos, mas durante 18 anos fui apátrida, sem poder obter um passaporte. Aluno: o que a senhora achava da América quando chegou? Arendt: era o paraíso. Hannah Arendt chegou em Nova York em maio de 41. O que era Nova York para
ela em 41. Em primeiro lugar, o grande alívio de ter escapado dos horrores. Günther Stern, o primeiro marido de Arendt, já exilado nos Estados Unidos desde 1933, assumiu a responsabilidade mediante uma garantia e assim conseguiu o visto para Hannah Arendt, sua mãe e o segundo marido, Heinrich Blücher. Tanto Arendt como Stern, perseguido pelos nazis como colaborador de Bertolt Brecht, tiveram que abandonar a Alemanha em 1933. Stern emigrou aos Estados Unidos, onde executou diversos trabalhos, desde docente de estética em Nova York até operário manual em Los Angeles. Ele se tornou um escritor muito conhecido sob o nome Günther Anders. Arendt, a diferença de outros exilados, isso também tinha a ver com o seu status de apátrida, não tinha sido convidado por uma instituição como tinha acontecido com muitos outros intelectuais e escritores. Por exemplo, o filósofo antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, quem foi contratado imediatamente pelo New School of Social Research e depois pela Escola de Altos Estudos. Dando outro exemplo privilegiado, Theodor W. Adorno, cujo Instituto de Pesquisas Sociais mudou-se de Frankfurt para Nova York já em 1933 e vinculou-se à Columbia University. Os imigrantes europeus viviam relativamente isolados em pequenos círculos, formado na maioria dos casos por compatriotas, em parte por motivos da língua. O apartamento de Arendt e Blücher em Nova York tornou-se aos poucos um lugar de encontro e debate em alemão da comunidade judaica de imigrantes sobre o nazismo, a guerra, a Shoah. O inglês não tinha feito parte do mundo cultural de Arendt. Inglês foi a língua do exílio. Quando ela chegou em Nova York, o inglês era uma língua estranha para ela. Só a partir de 40, ainda em Paris, ela tinha aprendido inglês juntamente com Walter Benjamin e Heinrich Blücher, seu marido. Quando foi previsível a invasão do exército alemão no território francês e o exílio a única solução para sobreviver, nós três frequentamos aulas de inglês, escreve ela numa carta a Gershom Scholem de Nova York em 41, e segue. Benjamin, por sua vez, comentava de modo seco seu desprezo pela língua. Cito, vou aprender e perfeccionar inglês apenas o necessário para poder expressar que ele é feio. Escutemos Hannah Arendt, por favor, a primeira folha. Sagen, was ist geblieben? Geblieben ist die Sprache. Mhm. Und das bedeutet viel für Sie? Sehr viel. Und ich habe immer bewusst abgelehnt, die Muttersprache zu verlieren. Ich habe immer eine gewisse Distanz behalten, sowohl zum Französischen, das ich damals sehr gut sprach, wie zum Englischen, das ich ja heute schreibe. Das wollte ich fragen. Sie schreiben heute in Englisch? Ich schreibe in Englisch, aber
ich habe die Distanzen, sehen Sie, es ist ein ungeheurer Unterschied zwischen Muttersprache und allen anderen Sprachen. Bei mir kann ich das furchtbar einfach sagen. Im Deutschen kenne ich einen ziemlich großen Teil deutscher Gedichte auswendig. Die bewegen sich da immer irgendwie im in the back of my mind. Also, das ist natürlich nie wieder zu erreichen. Im Deutschen erlaube ich mir Dinge, die ich mir im Englischen nicht erlauben würde. Mir jetzt manchmal auch schon erlaube, weil ich halt frech geworden bin. Aber im Allgemeinen habe ich, die deutsche Sprache ist das Wesentliche, was geblieben ist und was ich auch bewusst immer gehalten habe. Es gibt auch Leute, während der bittersten Zeit. Immer. Ich habe mir gedacht, was soll man da machen? Nicht, also, es ist ja nicht die deutsche Sprache, die verrückt geworden ist, nicht? Sondern, nicht, also. Esses comentários são de 64, então estamos em 41. Em Nova York, Arendt ganha a vida da família com trabalhos jornalísticos e editoriais, por exemplo, para o Partisan Review, uma revista literária refundada em 37, e para a revista judaica alemã de Nova York, Aufbau. Os primeiros anos foram precários e Arendt teve que aceitar trabalhos por causa do bom cachê. O seu marido, Heinrich Blücher, só consegue um trabalho fixo a partir de 50, sendo contratado pela New School of Social Research em Nova York, dando cursos de filosofia e arte. E a partir de 52, torna-se professor catedrático de filosofia no famoso Bard College, no estado de Nova York. Nos anos 40, Arendt trabalhava na editora Schocken Books. A editora de Salman Schocken foi fundada em Berlim em 31, com uma filial em Praga. A editora teve de ser fechada em 39 por pressão dos nazistas. O proprietário emigrou para a Palestina já em 34 e em 40 a Nova York, onde fundou Schocken Books. Um dos grandes projetos realizados na Schocken Books foi a introdução do Franz Kafka na cultura norte-americana. Arendt editou os diários de Kafka de 1910 a 23. E em 46, ela compilou as parábolas de Kafka, em parceria com seu marido. O título do livro é Parábolas e Paradoxos. Outros projetos ambiciosos não se realizaram. Ela queria publicar o ensaio espetacular de Walter Benjamin sobre a tarefa do tradutor. Tal ensaio reflete de maneira muito atual e frutífera sobre como o ato hermenêutico de ontologizar pode ser questionado. Ele enfrenta o problema crucial relacionado à expressão forma e conteúdo significado, pois Benjamin desde já rejeita a meta-hermenêutica como uma apropriação exata do texto literário e sua interpretação valorizante, seja de ponto de vista filológico-literário ou sociohistórico. Para realizar o projeto, Arendt propôs editar um livro sobre o tema da tradução, incluindo outros autores. Franz Rosenzweig, o teólogo, filósofo e tradutor, e Hermann Broch,
escritor judeu-alemão que emigrou aos Estados Unidos em 1938, amigo de Arendt. A editora, na época, publicou livros bilíngues, por exemplo, em Yiddish, transcrito em letras latinas em inglês, ou alemão-inglês. Em 1951, a editora Schocken publicará As Origens do Totalitarismo. O livro serve como trampolim e em 1953 Arendt vai ser contratada como professora no Brooklyn College e a seguir, de 63 a 67, ela trabalha como catedrática na University of Chicago, depois volta para Nova York, contratada pela New School of Social Research. Constatamos que a memória de Hannah Arendt é um arquivo poético. Segundo ela conta na entrevista com Günther Jauss, que acabamos de ouvir, eu sei uma grande quantidade de poemas em alemão de cor. Eles circulam na minha cabeça, in the back of my mind. Isto não é e nunca vai ser alcançável em inglês. Mesmo sem dominar o inglês perfeitamente durante a primeira década, ela foi super bem recebida pelo mundo literário dos Estados Unidos. O colega e amigo muito querido de Hannah Arendt, o crítico literário Alfred Cassin, sublinha que os interlocutores mais próximos de Hannah Arendt, ao menos nos Estados Unidos, vêm do mundo da literatura. Segunda, a próxima folha, por favor. Geblieben ist die Sprache. Mhm. Das bedeutet viel. No, Sehr viel. Und ich habe Na, immer próxima. bewusst abgelehnt. O que a América fez por ela foi dar-lhe ainda outra liberdade intelectual e uma audiência ainda mais literata do que propriamente acadêmica científica, escreve Cassin no seu estudo sobre The European Writers in Exile. A proximidade da teórica da política Hannah Arendt à literatura e à crítica literária foi observada por vários especialistas em Hannah Arendt. Porém, esse aspecto ainda não foi muito explorado e estudado e pode abrir novos caminhos de leitura. Num primeiro momento, vamos tratar da questão de onde vêm esses laços fortes de Arendt com o mundo literário. Num segundo momento, identificaremos o cânone literário poético arendtiano. A seguir, procuraremos identificar características do pensamento arendtiano na leitura do ensaio sobre Bertolt Brecht. What is permitted to Jove? O que é permitido a Júpiter? E no seu retrato de Walter Benjamin. Esses textos revelam a proximidade da autora com o mundo literário. Esses laços fortes manifestam-se tanto no pensamento quanto no discurso e na escritura de Hannah Arendt. Primeiro passo. Hannah Arendt vem de uma família judia leiga e progressista e cresceu nos meios cultos de Königsberg, hoje Kaliningrado, na Rússia, a cidade de Kant. Na biblioteca familiar, ela teve acesso a todos os livros do cânone burguês intelectual ocidental. Escutemos Hannah Arendt. Por favor, a próxima folha.
ohne weiteres beheben ließen. Griechisch ist eine andere Sache. Ich habe immer sehr griechische Poesie geliebt und Dichtung hat in meinem Leben eine große Rolle gespielt. Und da nahm ich Griechisch dazu, weil das am bequemsten war. Das las ich sowieso. Nicht? Oh ja, Respekt. Nein. Ja doch. Nein. Ihre intellektuelle Begabung, Frau Arendt, so früh erprobt, sind Sie von ihr als Schülerin und junge Studentin auf eine vielleicht schmerzliche Weise gelegentlich vom Normalverhalten Ihrer Umgebung getrennt worden. Ja, wissen Sie, das hätte so sein müssen, wenn ich es gewusst hätte. Ich war der Meinung, so sind alle. Nicht? Wann ist Ihnen dieser Irrtum bewusst geworden? Ziemlich spät, ich will es nicht sagen. Ich schäme mich. Ich war unbeschreiblich naiv. Das lag zum Teil an der häuslichen Erziehung nicht. Es wurde nie darüber gesprochen. Es wurde nie über Zensuren gesprochen. Nicht? Das galt als minderwertig. Jeder Ehrgeiz galt als minderwertig zu Hause. Und jedenfalls war mir die Sache nicht bewusst. Sie war mir wohl bewusst manches Mal als eine Art von Fremdheit unter den Menschen. Eine Fremdheit, von der Sie glaubten, sie gehe von Ihnen aus? Ja. Ausschließlich. Hat aber nichts mit Begabung zu tun. Habe ich nie mit der Begabung gekoppelt. Resultierte daraus gelegentlich, sagen wir zum Beispiel in jungen Jahren, eine Art Verachtung für die anderen? Ja, das kam vor. Das war schon sehr früh. Mhm. Das konnte schon sehr früh sein. Und unter solcher Verachtung habe ich schon manchmal gelitten. Nämlich, dass man das eigentlich nicht soll und dass man das eigentlich nicht darf und so weiter. Mhm. Als Sie A talentosa estudante se formou em grego e filosofia, tendo teologia evangélica e filologia como cadeiras secundárias. Cursou o doutorado em filosofia em 1928 na Universidade de Heidelberg com aspas. Nem sua formação, nem sua predisposição explicam que ela tenha se tornado uma pensadora política. O que Hannah Arendt diz no retrato do amigo Walter Benjamin também vale para ela. A próxima folha, por favor. Ohne weiteres beheben ließen. Com frequência, uma nova marca com seu selo mais distantemente os que menos foram influenciados por ela, os que estiveram mais distantes dela e, portanto, mais sofreram. Segundo passo, o cânone literário e poético arendtiano. A geração arendtiana passou, em princípio, por uma formação ainda voltada para o século XIX. Mas a experiência, a vivência e convivência dos anos 20, o grande salto da modernização cultural, especialmente no campo da poesia e da prosa, marcou-a profundamente. Ela vive e move-se entre o passado do século XIX, com todo o seu cânone tradicional, e o advento do novo. Permita-me traçar estes dois mundos e os rompimentos, referindo-me à história da literatura. Até 1866, a noção de poético, em contraste com a noção de prosaico, significava tudo o que se rima de forma consonante ou assonante. Até que Arthur Rimbaud, o poeta maldito porque estava do lado da Commune, a Comuna de Paris, de 1881, apareceu no palco e até que Baudelaire, com sua poesia de diversos livros, mostrou presença. Fleur du Mal
Flores do Mal, com seus versos livres, provocaram tanto que em 1857 Baudelaire vai ser processado. O Tribunal do Flor do Mal. Demorou até os anos 20 para ele tornar-se parte do cânone. Na poética moderna, a partir de Rimbaud, Baudelaire e mais tarde outra figura importante, o poeta Guillaume Apollinaire, o poético deixa de ser sinônimo de rima, ritmo, metro e memorização. É o fim da recitação em voz alta e descobre-se a materialidade do significante através da tipografia. Quero chamar a atenção para um momento completamente espetacular para a época, o seguinte: a leitura silenciosa, a recepção silenciosa. Quer dizer, a leitura sem voz alta, sem gesto, para a época era um ato chocante. O famoso crítico francês do romantismo, Sainte-Beuve, disse em 1866, a propósito das mudanças na poética do começo do século XIX. Hoje, para nós, o melhor poeta é aquele que faz o leitor imaginar, fantasiar e sonhar. O melhor poeta é quem anima a poetizar. Em contraste com o período clássico, quando o poeta melhor era aquele que sabia compor a obra mais perfeita, mais equilibrada. Isso nos ensina a história da literatura. Sabemos que Hannah Arendt e a sua geração recitava os poetas gregos com muito prazer, assim como a epopeia de Homero. Idem textos sobre retórica em latim, idem cenas das peças de teatro da antiguidade. Arendt dominava esse repertório e gostava do chamado cânone dos clássicos antigos. Na época de estudante, ela deve ter lido os estudos do grande filósofo e pai da hermenêutica, Wilhelm Dilthey. Menciono como exemplo seu estudo Erlebnis und Dichtung, Experiência e Poética, seus ensaios sobre Lessing, Goethe, Novalis e Hölderlin e sua teoria do romance. Sabemos que Hannah Arendt especializou-se na época do romanticismo alemão, pois ela começou a escrever em 29 a sua habilitação sobre Rahel Varnhagen, que já estava pronta quando teve que fugir da Alemanha. O livro só pode ser publicado depois da guerra, quer dizer, décadas depois. O Instituto Leo Baeck de Nova York. Leo Baeck foi um teólogo alemão judeu. Ele sobreviveu ao campo de concentração em Theresienstadt e foi um representante importante do judaísmo liberal depois da guerra. O Instituto Baeck insistiu em publicar a biografia sobre Rahel Varnhagen, a judia romântica, em inglês. Hannah Arendt considerava o trabalho supérfluo. E tinha razão, porque Rahel Varnhagen, The Life of a Jewess, publicado em 57 em Nova York, vendeu muito mal por azar dela. Quanto à publicação em alemão, 2 anos depois, esta tornou-se um grande sucesso. Grande leitora de literatura, o gênero do romance fez parte da sua alimentação cultural. Recorremos ao escritor Stendhal e suas reflexões sobre o gênero. Ele tratava do seguinte problema: como escrever um romance que seja equivalente ao
drama, que tenha o mesmo peso do drama. Um romance que seja capaz de transmitir presença corporal. Um romance que tenha o mesmo impacto da voz do palco, o impacto da expressão dramática teatral. Um romance que seja capaz de causar tais efeitos, repito, presença corporal, voz, expressão dramática do palco transmitido pelas personagens dramáticas. Stendhal trata do problema da distância poética. Sabemos das invenções do gênero romance moderno, o monólogo interior, o stream of consciousness, fluxo de consciência. Sabemos da importância do clube dos romancistas modernos, James Joyce, Franz Kafka, Thomas Mann, Marcel Proust, para a renovação da literatura. Hannah Arendt foi leitora delas e de outros. No seu livro As Origens do Totalitarismo, encontramos longas passagens de À la recherche du temps perdu em forma de paráfrases. Na condição humana, escutamos a voz de Rilke, Goethe, Hölderlin e Kafka. Resulta que a familiaridade de Hannah Arendt com a poesia e a literatura, seu conhecimento profundo, específico do cosmo cultural estético, por um lado, e da prática do ofício de pensar, refletir, recitar, escrever, também poetizar, por outro, levou-a a ter como critério para julgar esteticamente, ou dito de outra maneira, como critério de gosto, gostar de escritores cujas ambições estilísticas são de grande desafio. Hermann Broch é um caso paradigmático. No seu romance A Morte de Virgílio, publicado em Nova York em 1945, Broch descreve o advento do seu herói doente de morte na Calábria, com tal abundância estilística que o plot imediatamente vai para segundo plano, perdendo peso e importância. A frase introdutória, longa de 20 linhas, não é avara em adjetivos e a descrição do barco entrando no porto usa a técnica narrativa do momento retardador. O movimento das ondas não é simples, mas sim, as ondas são leves, a sua cor de azul ferrete. Os barcos dos pescadores têm velas de cor marrom. O mar não é simplesmente calmo, mas sim caracterizada pela solidão com pressentimento da morte. E o céu sobre o mar se abre parecendo uma madre pérola. Frases belas, cheias de detalhes bem trabalhados, uso de preposições subordinadas indetermináveis, enfim, uma grande arte. Sobre Broch, o poeta relutante, Arendt escreveu um belo ensaio de 40 páginas que serviu de introdução aos ensaios de Broch intitulado Dichten und Erkennen, Escrever, Poesia e Revelar, publicado em 1955 em Zurique. Arendt abre o seu ensaio assim. A próxima folha, por favor. O poeta relutante. Hermann Broch foi um poeta à própria revelia. Ter nascido poeta e não querer sê-lo foi o traço fundamental da sua natureza. Inspirou a ação dramática de seu maior livro
e tornou-se o conflito básico de sua vida, não de sua psique, pois não era um conflito psicológico que pudesse se expressar em lutas psíquicas, sem outras consequências, além do que o próprio Rohr chamou, em parte com ironia, em parte com aversão, de clamor da alma. Nem era um conflito entre dons, entre, digamos, o dom para as ciências e a matemática e o dom imaginativo e poético, por umas linhas. O circuito da vida e da criatividade de Broch, o horizonte onde se movia sua obra, não era realmente um círculo. Parecia-se antes com um triângulo, cujos lados podem ser precisamente rotulados: literatura, conhecimento, ação. Apenas esse homem, no que tem de único, poderia preencher a área do triângulo. Na sua avaliação de escritores e poetas, Arendt mostrou que domina perfeitamente as regras principais do estilo da escritura, os quais, é claro, devem ser todos rompidos, porque referente à estética, não se trata de estabelecer uma camisa de força. Porém, a ideia antiga da expressão adequada, do balanço, do equilíbrio entre o pensamento e o som, do ritmo e da noção que caracteriza um bom estilo é válido. Finalmente, cabe à ideia fazer emergir um bom estilo, seja o desvio surpreendente que não segue o caminho principal, ou o ato de colher a flor azul na beira do caminho, ou o jogo de palavras, metonomia, metáfora, todos esses recursos que criam novos significados. O grande dom de Hannah Arendt se mostra na capacidade de abrir novos horizontes. No seu exílio em Nova York, já antes de ganhar a cidadania norte-americana, ela explorou o mundo da poesia inglesa e, em particular, a poesia norte-americana contemporânea. Sua biblioteca cresceu bastante nesse sentido e ela manteve correspondência com autores e autoras norte-americanos e fez amizades com eles e elas. Entre os amigos mais íntimos estavam a escritora Mary McCarthy e os poetas V.H. Auden, Randall Jarrell e Robert Lowell. A prova dos laços fortes são os poemas dedicados a Hannah Arendt. Barbara Hahn, a especialista alemã em Arendt, publicou junto a Marie-Louise Knott o livro Hannah Arendt, von den Dichtern erwarten wir Wahrheit. Dos poetas esperamos ouvir a verdade, publicado em Berlim, 2007. O livro contém vários poemas dedicados a Hannah Arendt, por exemplo, de Robert Lowell, Pigeons, Pombas. E Hannah Arendt, por sua vez, escreveu poesia em alemão na idade de 18 a 20 anos e depois esporadicamente. Os poemas encontram-se no seu Denktagebuch, Diário de Pensar. A editora alemã de Arendt, Monique Pieper, que publicou A Condição Humana, entre outros, resolveu editar em 2015 uma coletânea de 71 poemas de Hannah Arendt, intitulado Ich selbst, auch ich tanze, eu mesma, também eu danço. Vimos um dos poemas
da jovem Arendt. A próxima folha, por favor. A tristeza é como uma luz que arde no coração. A escuridão é uma brasa que vasculha nossa noite. Precisamos apenas acender a pequena chama triste para encontrar o caminho de casa, como sombras, através da longa, vasta noite. A floresta, a cidade, a rua, a árvore são luminosos. Feliz é aquele que não tem lar. Ele ainda o vê em seus sonhos. A tradução é do Daniel Ariely, que publicou esse ano um livro de poemas de Hannah Arendt numa edição bilíngue pela editora Relicário. Denken ohne Geländer, pensar sem corrimão. Tentamos captar o estilo, a estrutura e o método da escrita de Hannah Arendt. Dizíamos na outra conferência que há um circuito entre experiência, vivência e convivência que se manifesta na obra dela. Este estilo do pensamento, que se caracteriza pela independência radical, foi descrito pela bela fórmula pensar sem corrimão. Perguntamos como se constitui este pensar e há método? Segundo minha consideração, os atos de pensar, escrever, poetizar formam um triângulo no qual Arendt se movia. Escutamos Hannah Arendt. A próxima folha, por favor. Dann, wenn ich arbeite, bin ich an Wirkung nicht interessiert. Wenn die Arbeit fertig ist. Ja, dann bin ich damit fertig. Mhm. Was für mich wirklich wesentlich ist, wie mir scheint, ich möchte sagen, all diese Dinge mit der Einschränkung, dass kein Mensch sich selbst kennt, dass man sich nicht selber in die Karten gucken soll, dass man eigentlich so etwas gar nicht machen sollte, was ich eben mit Ihnen mache. Also wenn wir das alles einmal unterstellen, da möchte ich sagen, was für mich wesentlich ist, ich muss verstehen. Zu diesem Verstehen gehört bei mir auch das Schreiben. Das Schreiben ist noch mit in dem Verstehensprozess. Wenn Sie schreiben, dient es Ihrem eigenen weiteren Erkennen. Ja, weil jetzt bestimmte Dinge festgelegt sind. Ja. Nehmen wir an, man hätte ein sehr gutes Gedächtnis, so dass man wirklich alles behält, was man denkt. Ja. Ich zweifle sehr daran, da ich meine Faulheit kenne, dass ich je irgendetwas notiert hätte. Aber da man das Wenn Sie ein solches Gedächtnis hätten? Ja, habe ich nicht. Das heißt, worauf es mir ankommt, ist der Denkprozess selber, nicht persönlich. Ja. Wenn ich das habe, bin ich persönlich ganz zufrieden. Wenn es mir dann gelingt, im Schreiben adäquat es auszudrücken, bin ich auch wieder zufrieden. Jetzt fragen Sie über die Wirkung. Es ist also, wenn wir auf die erste Frage zurückkommen, und wenn ich ironisch reden darf, es ist eine männliche Frage. Männer wollen immer furchtbar gern wirken und ich sehe das gewissermaßen von außen. Ich selber wirke, nein, ich will verstehen. Und wenn andere Menschen verstehen, im selben Sinne wie ich verstanden habe, dann gibt mir das eine Befriedigung wie ein Heimatsgefühl. Ja. Ja. Noch einmal zum Schreiben. Schreiben Sie leicht? Formulieren Sie leicht? Manchmal ja, manchmal nein, aber an für sich, ich schreibe niemals, bevor ich nicht sozusagen abschreibe. Mhm. Das Aus heißt, dem schon vorgedachten ich weiß genau was, vorher schreibe ich nicht. Ich schreibe meistens nur eine Niederschrift.
Und das geht dann verhältnismäßig rasch, weil es eigentlich nur davon abhängt, wie rasch ich tippe. Recorremos ao conceito beginnings, começos, do crítico literário Edward Said. Ele discute o significado e procura traçar um método. A próxima folha, por favor. Então, eu estou resumindo o pensamento, o traçado, o método de Edward Said. Primeiro, ele distingue entre beginning, começo, e origem, e destaca na definição do conceito o seu caráter plural, isto é, a inter-relação entre o começo e o começar de novo. Segundo, ele define os seguintes pressupostos. A. Começar é um processo de aprendizagem. B. Não existe um método esquemático que torne as coisas simples. C. A busca e o encontro de um campo de pesquisa. Um terceiro momento de destaque. A imaginação compreensiva, isto é, começar a escrever significa saber que o que está lá fora não é captável, exceto por invenção, pelo ato criativo de pensar. Lembramos da frase enigmática de Hannah Arendt na sua autodefesa do livro sobre Eichmann. O benefício, o lucro do vento do pensar não resulta em conhecimento, mas sim em saber diferenciar entre certo e errado, e entre belo e feio. Aquele modelo de julgar, o gosto de julgar, o juízo, que tem muito a ver com o juízo estético no sentido de Kant. O espectador, o poeta, o historiador que julga para encontrar o sentido do passado, ou o espectador que busca entender para reconciliar. A seguir, quero enfocar algumas características da escritura de Hannah Arendt. Sem dúvida, uma característica é o uso frequente de metáforas. A banalidade do mal é uma metáfora, resposta forte de cunho literário poético que procura um caminho fora das tentativas de conceitualização do realismo para captar o extermínio dos judeus e a criação de fábricas de morte. Outro exemplo, para o regime stalinista, ela usou a metáfora cortina de ferro do terror. Sua amiga da juventude, Anne Weil, comenta numa carta em 53. Próxima folha, por favor. A tal fórmula de cortina de ferro de terror é danada. Ela acerta e corre o risco de causar um efeito bumerangue jornalístico. Pistas concretas de uso de fórmulas de cunho literário poético que procure um caminho fora das tentativas de conceitualização realista para captar o terror podem ser encontrados no livro As Origens do Totalitarismo. Para captar o totalitarismo stalinista na sua profundidade, ela recorre a fontes literárias. Próxima folha, por favor. O livro de Alexandre Solzhenitsyn, O Primeiro Círculo, é uma obra-prima contendo a melhor documentação
sobre o regime de Stalin. A distinção decisiva entre o domínio totalitário baseado no terror e as tiranias e ditaduras impostos pela violência é que volta-se não apenas contra seus inimigos, mas também contra os amigos e correligionários, pois teme todo o poder, até mesmo o poder dos amigos. O clímax do terror é alcançado quando o Estado policial começa a devorar os seus próprios filhos. Os relatos diários e documentos publicados a partir de 46 são as primeiras fontes de conhecimento da era Stalin para Arendt, pois sempre os diários de sobreviventes poloneses nos campos de concentração stalinista, intitulado O Lado Escuro da Lua. Recorremos outra vez a Alexander Solzhenitsyn e ao seu livro O Primeiro Círculo do Inferno. Ele relata da perseguição e do extermínio arbitrário das pessoas supérfluas nos gulags. Isto é, os homens e mulheres consideradas inúteis pelo regime. Aliás, tal pessoa supérflua é uma figura da literatura russa, o Eugênio Onegin, de Alexandre Pushkin. O poeta Randall Jarrell foi um dos primeiros leitores do manuscrito de As Origens do Totalitarismo e opinou o seguinte sobre o estilo e o tom da escritura arendtiana em 50. A próxima folha, por favor. O capítulo final seems sort of caching unbearable poem, quite homogeneous, something the reader feels and understands at the same time. The tone, the writing itself, make him feel that he's making a commensurate emotional response to what happened. Not wholly commensurate, of course, but what could be. It's very touching. I feel as if I'd seen the other side of the moon. Outro poeta, Robert Lowell, considerava Arendt, a próxima folha, por favor, the strongest theoretical writer of her age, uma mestra de phrase e sintaxe. E segue, seu inglês é uma criatura extraordinária. Não se trata de um casamento do inglês com o alemão, mas sim de um wrenching. No Eichmann, em Jerusalém, se revela, segundo Lowell, uma nova forma de biografia, na qual não se retrata a pessoa de modo a aproximá-la do leitor. Pelo contrário, o livro é uma terrifying expressionist invention applied with force to imitate a good rival and to a subject too sordid for reprisal. Para resumir, a Hannah Arendt metafórica, a grande mestra de bumerangue e do ato de pensar sem corrimão e do juízo próprio, também usou metáforas menos provocativas e mais convencionais, porém de efeito forte. Penso no ensaio sobre o que é a política, escrito entre 56 e 59. Aqui lemos. Próxima folha, por favor. Por fugir da política, desviamos o deserto por toda parte. Arruinamos o oásis.
Comparando a prática do poder totalitário com a da tirania, parece que como se tivesse sido encontrado o meio para pôr o próprio deserto em movimento, liberar a tempestade de areia a fim de ocupar grande parte da terra. Passamos à terceira parte da conferência, o retrato e estudo sobre Bertolt Brecht. A próxima folha, por favor. Dies ist nun alles und ist nicht genug, doch zeigt es euch vielleicht, ich bin noch da. Rimam as linhas do poema Canção do Exílio de Bertolt Brecht, que Arendt cita numa das primeiras cartas trocadas com Karl Jaspers depois da guerra, em 18 de novembro de 45. Arendt conheceu o poema inédito da Brecht-Mappe, da pasta Brecht, que circulava entre os exilados escritores intelectuais. Arendt adapta o verso brechtiano do exílio para a própria situação, dizendo que ela está longe da Alemanha, da Europa, mas que está presente. A próxima folha, por favor. Aqui vemos o Brecht lindo na escrivaninha, escrevendo poemas ou peças de teatro. Depois de 2 anos de grande polêmica e de desgaste que sucedem às reportagens e ao livro sobre Eichmann, Hannah Arendt escreve 2 importantes ensaios para a revista New Yorker. Um é Truth and Politics, Verdade e Política, saiu em fevereiro de 67, e o outro, Quod licet Jove, What is permitted to Jove, o que é permitido a Júpiter, publicado 5 de novembro de 66. Este é um estudo de peso sobre Brecht. Na Alemanha, esse retrato de Brecht vai ser publicado junto ao retrato de Walter Benjamin em 71. Esses textos revelam de maneira significativa a proximidade da autora com o mundo literário. No 25 de julho de 65, Arendt escreve a Karl Jaspers. A próxima folha, por favor. Aqui em Pellenville, o lugar onde consigo trabalhar maravilhosamente, transformei 2 palestras em ensaios longos. Um é sobre verdade política, na verdade, emergiu do tumulto sobre Eichmann. Pode-se dizer simplesmente a verdade na política? O outro sobre Brecht surgiu praticamente do nosso debate sobre a questão: um bom verso é um bom verso? Qual é o interesse de Arendt em Brecht e qual é a relação entre eles? Aqui entra a figura-chave, Walter Benjamin. Ele é o intermediário e a ponte entre Arendt e Brecht. Benjamin era um amigo íntimo de Brecht. Ele escreveu mais de 10 ensaios sobre Brecht entre 30 e 40, o ano do suicídio de Benjamin em Portbou, na tentativa de fuga de atravessar a fronteira francesa-espanhola. Em 34, Benjamin visitou Brecht no seu exílio dinamarquês. Eles eram interlocutores íntimos e jogaram xadrez juntos. Arendt publicou 2 ensaios sobre Brecht, um em 50 e o outro
em 66. Os estudos tratam de poética e política em Brecht. A conversa que Arendt teve com Benjamin e os que Benjamin teve com Brecht têm um papel crucial nos ensaios. Já em 46, Arendt, no exílio em Nova York, escreveu uma carta a Brecht sobre sua preparação de uma edição de um livro de ensaios benjaminianos. O livro saiu finalmente em 68 em Nova York, sob o título Illuminations, Iluminações. A introdução do livro Iluminações, escrito por Arendt, resulta de uma palestra dada em julho de 67 em Friburgo, com a presença de Martin Heidegger no público. Daí surgiu o livro em alemão, Walter Benjamin Bertolt Brecht, 2 ensaios, publicado em Munique em 71. Para Arendt, Benjamin e Brecht formam uma dupla, um tipo de afinidade eletiva, mesmo que houvesse uma separação marcante entre eles. Até aqui a história do proceder dos textos. Brecht. Dizíamos que os ensaios arendtianos sobre Brecht tratam da poética e da política. Por suposto, o ensaio escrito para a revista New Yorker serviu para introduzir o poeta Bertolt Brecht aos leitores norte-americanos. O título enigmático do original, Quod licet Jovi, o que é permitido a Júpiter, indica Júpiter, o Deus poderoso. Assim, Arendt marca o terreno das suas reflexões, ou dito de outra maneira, ela cria o contexto das suas considerações. Infelizmente, a versão do ensaio em português tira o título e assim o leitor perde a chance de ganhar a primeira chave de leitura. Não é grave, porque a seguir vem o epígrafo de W.H. Auden. A próxima folha, por favor. Você espera, sim, que seus livros o desculparão, salvarão do inferno, porém sem parecer triste, sem de modo algum parecer culpar. Ele não precisa, bem sabendo, a que um amante da arte como você presta atenção. Deus pode lhe obrigar, no dia do juízo final, a lágrimas de vergonha, recitando de cor poemas que poderia ter escrito e sua vida tivesse sido boa. Aqui temos as chaves de leitura, o julgamento de um poeta e a procura de critérios que nos permitam definir a tarefa e o dever do poeta, tomando em consideração a experiência, a vivência e convivência, o destino do homem poeta. Qual é a tese de Hannah Arendt? No final do texto, lemos: os pecados reais de um poeta são vingados pelos deuses da poesia. Vamos aos poucos. No primeiro parágrafo, Arendt nos conta da relação complicada de Brecht com os Estados Unidos. Diz ela, próxima folha. Quando Bertolt Brecht procurou e encontrou refúgio nesse país em 41, foi a Hollywood para se reunir aos vendedores, no mercado onde se compram mentiras, e onde fosse ouvia as palavras soletre seu nome. Ele fora famoso nos países de língua alemã desde o início dos anos 20 e não gostou muito de ser novamente pobre e desconhecido. Em 47 foi chamado perante a Comissão contra Atividades Anti-Americanas. Surgiu com uma passagem para Zurique no bolso. Foi muito
elogiado por ser tão cooperativo e deixou o país. O retorno de Brecht à Alemanha foi a grande decepção, porque sua tentativa de estabelecer-se na Alemanha Ocidental falhou. As autoridades militares da ocupação recusaram a autorização necessária. Brecht opta por Berlim Oriental, onde ganha, em 1949, a direção de um teatro, o Teatro no Schiffbauer Damm, que torna-se o famoso Berliner Ensemble. Arendt fecha o primeiro parágrafo com a frase "morreu em agosto 56". Enquanto em 66, uma década depois da sua morte, a fama do poeta, dramaturgo e teórico do teatro é sólido na Europa. Na América, ele é pouco conhecido. Arendt quer chamar atenção a ele nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, examinar a biografia política de Brecht. Por isso, Arendt levanta a questão da relação incerta entre poesia e política que sempre houve. Arendt constata que Brecht acertou e errou. Na revisão da obra poética brechtiana referente à guerra, Arendt julga assim. A próxima folha, por favor. O único poema alemão da última guerra que perdurará é a Cruzada das Crianças, de 39, balada escrita no comovente tom triste e amargo das canções populares, contando a história de 55 órfãos de guerra e um cachorro na Polônia que partiram para ein Land, wo Frieden war, uma terra onde estava a paz, e não sabiam o caminho. Enquanto a Ode a Stalin, escrita em Berlim Oriental, Arendt o julga duro, porque Brecht sabia o que estava fazendo. Arendt mostra a prova citando o próprio Brecht. Ontem à noite, num sonho, vi dedos apontados para mim como se eu fosse um leproso. Eram veios e estavam mutilados. Vocês não sabem, gritei, com consciência de culpa. Arendt convida os leitores a emitir juízo. Diz ela, a voz dos poetas, porém, concerne a todos nós, não apenas aos críticos e especialistas, concerne a nós em nossas vidas privadas e também na medida em que somos cidadãos. Sobre a questão da relação incerta entre poesia e política, ela raciocina o seguinte: um poeta deve ser julgado pela sua poesia, embora muito lhe seja permitido. No caso de Brecht, ela opina: suas odes a Stalin soam como se tivessem sido fabricados pelo imitador menos talentoso que Brecht jamais teve. E resulta que Brecht levou o triste destino de poeta, cito Arendt. O pior que pode acontecer a um poeta é deixar de ser poeta. E foi o que aconteceu a Brecht nos últimos anos de sua vida. E continua, próxima folha, por favor. Pois a única punição significativa que pode sofrer um poeta, afora a morte, é que, evidentemente, a perda súbita daquilo que, ao longo de toda a história humana, apareceu como um dom divino. Para Brecht, a perda veio inequivocamente tarde,
importante pode nos ensinar uma lição sobre a grande permissividade desfrutada pelos que vivem sob as leis de Apolo. Voltemos ao título do ensaio. A próxima folha, por favor. Quod licet Jovi é um velho ditado romano. A frase continua: non licet bovi. O que é permitido a Júpiter não é permitido a um boi. Na inversão do ditado romano, diz Arendt, há muitíssimas coisas permitidas a um boi e não a Júpiter. Isto é, não aqueles que têm algo de Júpiter. O melhor são abençoados por Apolo. Assim, o fio do velho ditado corta pelo menos 2 gumes. E o exemplo do pobre bebê, que nunca desperdiçou nenhuma partícula de piedade consigo mesmo, pode nos ensinar quão difícil é ser poeta no século XX ou em qualquer outra época. Arendt traz no seu ensaio Retrato de Brecht todos os poemas brilhantes brechtianos difíceis de traduzir. Sublinha que Brecht escreveu boa parte de sua poesia em forma de balada, aquele gênero de oralidade, cito, que surge a partir de canções do povo e das ruas, e como os spirituals negros, como estrofes indetermináveis, gênero capaz de registrar suas histórias pessoais e criar sua imortalidade poética própria. A próxima folha é Chico Buarque de Holanda com canção da ópera do Malandro, de 78, a adaptação do musical A Ópera dos Três Vinténs de Bertolt Brecht e Kurt Weill, publicado em 28. Por favor, a próxima musiquinha. Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem que conheço de outros carnavais. Eu fui a Lapa e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que tá de malandro regular, profissional, malandro, um aparato de malandro oficial, malandro, candidato a malandro federal, malandro, um retrato na coluna social, malandro, com contrato, com gravata e capital, e nunca se dá mal, mas um malandro pra valer, nos paga, aposentou a navalha, tem mulher e filho e tal, dizem as más línguas que ele até... Voltemos ao ensaio de Arendt. Poetas norte-americanos, leitores do ensaio do New Yorker, ficaram entusiasmados. Robert Lowell escreveu a Mary McCarthy em novembro de 66. Have you seen Hannah Arendt's Brecht? Marvelous, and marvelous to quote German poetry without translation in the New Yorker. Arendt rejeitava o monolinguismo porque o considerava um reducionismo forçado e artificial dos significados múltiplos que não combinava com o pensamento contemporâneo. A pluralidade dos homens tem sua equivalência na pluralidade das línguas. Se houvesse uma língua só, talvez nos estivéssemos certos face ao ente das coisas. Mas o decisivo é, primeiro, que tenhamos muitas línguas e que essas distinguem-se
tanto no vocabulário quanto na gramática, isto é, na forma de pensar. E segundo, e que se pode aprender todas as línguas. Essa citação é do Denktagebuch, do Diário de Pensar, de 1950. Passamos à parte final da conferência, Walter Benjamin. Hannah Arendt e Walter Benjamin se conheceram em Berlim no fim dos anos 20. Benjamin era primo do primeiro marido de Hannah Arendt. Ela o chamou Benji. Ambos se formaram na Universidade de Friburgo. Benjamin estudou lá em 1912 e 13 e Arendt com Heidegger em 1925. No exílio em Paris, nos anos 1934 e 35, tornaram-se amigos íntimos. Encontraram-se frequentemente no círculo de imigrantes alemães no apartamento de Benjamin, na Rue Dombasle, número 10. Temas centrais das conversas eram a repressão política e o abuso dos direitos humanos nos regimes de Hitler e Stalin. Os debates são a base e matriz do primeiro grande livro de Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Depois de fugir de Paris, tendo Hannah Arendt fugido do campo de internação de Gurs, eles se reencontraram em 40 no sul da França, em Lourdes. Eles jogam xadrez e falam sobre a imigração. Benjamin decide atravessar a fronteira em 40. Foi parado em Porto e se suicidou. Arendt passa a fronteira em Porto em 41. Trataremos do ensaio arendtiano sobre Benjamin. A primeira parte leva o título O Corcunda. O homenzinho é uma personagem de conto de fadas alemão. O Corcunda tem um papel central nos textos famosos de Benjamin, Rua de Mão Única e Infância em Berlim por volta de 1900, escritos nos anos 30 e publicados em 50. Essa primeira parte trata dos anos do exílio, enfoca a amizade com Brecht. Escreve Arendt. A próxima folha, por favor. Eu fui fazer. E, na verdade, não há dúvida de que sua amizade com Brecht, única pelo fato de que aqui o maior poeta alemão vivo, se encontrou com o crítico mais importante na época, coisa de que ambos tinham consciência. Foi o segundo e incomparavelmente mais importante golpe de sorte na vida de Benjamin. Prontamente a amizade teve as consequências mais adversas, pois contra si os poucos amigos que tinha, ameaçou sua relação com o Instituto de Pesquisa Social, a cujas sugestões tinha todas as razões para ser dócil. E o único motivo pelo qual não lhe custou a amizade com Scholem foi a lealdade constante e admirável generosidade de Scholem em todos os assuntos relacionados ao seu amigo. Tanto Adorno como Scholem acusaram a desastrosa influência de Brecht. Na sua análise de Benjamin, Arendt encontra a chave crucial para o entendimento de Benjamin e sua obra, diz ela. Próxima folha, por favor.
O que é tão difícil de entender em Benjamin é que, sem ser poeta, ele pensava poeticamente e, por conseguinte, estava fadado a considerar a metáfora como o maior dom da linguagem. A segunda parte do ensaio, intitulado Tempos Sômbrios, trata da biografia de Benjamin, sua existência de escritor freelance na República de Weimar e seu relacionamento com o judaísmo, o comunismo e o sionismo. A terceira parte traz o título enigmático, O Pescador de Pérolas, e trata da grande arte de Benjamin de pensar um novo conceito de história nos tempos do advento da modernidade. Arendt constata o seguinte, a próxima folha, por favor. Walter Benjamin sabia que a ruptura da tradição e a perda de autoridade que ocorriam durante sua vida eram irreparáveis e concluiu que teria de descobrir novas formas de tratar o passado. Nisso tornou-se mestre ao descobrir que a transmissibilidade do passado fora substituída pela sua citibilidade e que, no lugar de sua autoridade, surgira um estranho poder de se assentar aos poucos no presente e de privá-lo da paz mental, a paz descuidada da complacência. Aqui entram as pérolas, as citações descobertas por um crítico de literatura que pensa poeticamente e sabe escrever usando metáforas, são verdadeiras pérolas. Arendt cita Benjamin. Próxima folha, por favor. As citações em minhas obras são como assaltantes à beira da estrada, que fazem um assalto armado e aliviam um ocioso de suas convicções. Arendt segue. Essa descoberta da função moderna das citações. O mais surpreendente e interessante na leitura arendtiana é ela revelar certos entrecruzamentos nas ideias de Benjamin e Heidegger face à verdade. A próxima folha, por favor. As verdades obrigatórias foram substituídas pelo que, em algum sentido, era significativo ou interessante. E isso, evidentemente, significava, como Benjamin sabia melhor do que ninguém, que a consistência da verdade se perdeu. O que se destacava entre as propriedades que formavam essa consistência da verdade era que, pelo menos para Benjamin, cujo interesse filosófico inicial tinha inspiração teológica, a verdade se referia a um segredo e que a revelação desse segredo possuía autoridade. A verdade, disse Benjamin, logo antes de se tornar plenamente consciente da ruptura irreparável da tradição e da perda de autoridade, não é um desvelamento que destrói o segredo, mas a revelação que lhe faz justiça. Uma vez vinda essa verdade ao mundo humano, no momento apropriado da história, seja como a aletheia grega, visualmente perceptível aos olhos do mente e compreendida por nós como desocultação, Unverborgenheit, a noção de Heidegger. Ou como a palavra
drasticamente perceptível de Deus, tal como a conhecemos a partir das religiões reveladas europeias. Era essa consistência peculiar a ela que a fazia tangível, para assim dizer, de modo a poder se transmitir pela tradição. A tradição transforma a verdade em sabedoria, e a sabedoria é a consistência da verdade transmissível. Em outras palavras, mesmo que a verdade aparecesse em nosso mundo, não levaria à sabedoria, pois não possui mais as características que só poderia adquirir com o reconhecimento universal de sua validade. Termino com um poema de Hannah Arendt. Em 1942, aos 36 anos, Hannah Arendt escreveu um poema dedicado ao seu amigo falecido Walter Benjamin. É o primeiro poema que ela escreve em Nova York para lidar com a dor, a perda e o lamento pelo amigo. Por favor, a próxima folha. O crepúsculo voltará algum dia. A noite descerá das estrelas. Repousaremos nossos braços estendidos nas proximidades, nas distâncias. Da escuridão soam suavemente pequenas melodias arcaicas. Ouvindo, vamos desapegar-nos. Vamos finalmente romper as fileiras. Vozes distantes, tristezas próximas, essas são as vozes e esses os mortos, a quem enviamos como mensageiros na frente para levar-nos à sonolência. Muito obrigada pela atenção e pela paciência. Muito obrigado, Ellen. Eu vou... Dose dupla. Dose dupla. Eu vou já te passar aqui uma pergunta postada pelo Marcelo Jasmin. Muito obrigado pela aula. Nesta exploração de Arendt e a literatura, você poderia comentar sobre Karen Blixen? Sim, é um outro ensaio assim de peso e muito brilhante, mas eu pensei que com a dose dupla a gente já tem suficiente assim também citações e nomes. Eu considero um dos trabalhos assim mais frutíferos, como eu acho em geral que os trabalhos que lidam diretamente com literatura da Hannah Arendt são realmente assim pérolas para falar, para combinar assim, Benjamin e Hannah Arendt. Mas eu não poderia assim fazer agora um comentário mais aprofundado sobre esse ensaio. Uma coisa que eu notei em dois poemas que você citou da Hannah Arendt é a imagem da noite, do escuro, não é? Mas invertendo um sentido, né? Porque a noite, ela diz que é como uma brasa, né? Ou a escuridão é uma brasa. Então, ela que é uma pensadora preocupada com a clareza do pensamento, usa com frequência essa imagem antagônica, digamos, né? Para se referir
há algo positivo, mesmo a tristeza, né, que comparece também nesses dois poemas. Isso seria um recurso de uso do contraste, mas, enfim, eu gostaria que você comentasse se essa presença é constante, né, nos seus estudos sobre a Hannah Arendt. Sim. Foi observado assim por críticos e pela crítica que os poemas de Hannah Arendt são assim poemas, lógico que ela nunca tinha pensado publicar poemas dela, né? Então foi mais assim um trabalho dela, quer dizer, a vinculação com os poetas e com essa prática que essa geração dela, eu acho que teve assim que essa geração quase qualquer um que estava ligado com literatura, com poesia, estava assim sendo criativo, escrevendo poemas que hoje em dia é uma coisa rara na Alemanha, não? E então eu acho que ela ficou muito vinculado aos poetas românticos na Alemanha, e aí a noite e a natureza, aí são as fontes principais. Né? Mas você comentando sobre esse motivo, a escuridão e a noite, eu associei que o filme sobre a Hannah Arendt, que nós só vimos assim em pequenos trechos, que aqui a Margarete von Trotta resolveu para ter imagens sobre as reflexões e o pensamento da Hannah Arendt, mostrando ela no apartamento dela em Nova York à noite. Então, ela com essa escolha da atmosfera e da escuridão, do espaço para refletir, também o espaço para lamentar no sentido sobre a história e as preocupações, pelo menos ainda na época da guerra, não? Então, eu acho que é super bem vinculado, não? Esse lado da Hannah Arendt que a gente também conhece assim, pelo menos assim na entrevista que ela está dando gargalhadas e parece sendo uma pessoa super alegre, que tem esse lado nela. Então, eu acho que ela conseguiu expressar isso pelas poesias e pelo enfoque nessa parte assim da noite e da escuridão e da melancolia também. A minha pergunta, na verdade, estava mais preocupada com se esse gosto pelo paradoxo, né, é algo que vai se refletir na reflexão, digamos, acadêmica dela. Né? Quando ela cria uma imagem, por exemplo, como a banalidade do mal, são palavras que se chocam, na verdade. Sim, né? sim. É verdade, Sim, desculpa. Então, eu fiquei mais assim nessa coisa de noite, porque também espontaneamente eu associei com o filme, não? Por causa disso eu falei mais sobre isso. Mas eu acho que tem razão. Ela trabalha, ela não, lógico, que ela detestava o dialético, não? Então ela não trabalhava com esse conceito, mas ela trabalhava muito com o paradoxo, não? E ela criou muitas metáforas e também nesse sentido, sem ser vinculado ao surrealismo, ela, por exemplo, nas cartas, às vezes, assim, para se expressar um pouco polemicamente também,
ela criou uma metáfora muito paradoxa, comentando a visita de um político alemão na Espanha, na época de Franco. Então, ela falava assim, que esse político alemão que estava viajando, visitando o Franco na Espanha, ela falava assim, olha, a foto que saiu no jornal, o político X parece uma mistura, um confronto entre uma lâmpada e um cara do Ku Klux Klan. Então, ela estava fazendo essa coisa que os surrealistas, não, na poesia, não, na produção de metáforas, de imagens, não, esse paradoxo, né? Eu acho que é realmente uma característica dela de trabalhar com paradoxos e procurar o choque, não? O choque entre conceitos, entre imagens. E nisso é mais uma aproximação com Benjamin, né? A própria coisa do choque, que é importantíssima, né? Para o pensamento do Walter Benjamin. Sim. Eu descobri quando eu tentei assim me aproximar ao texto, ao ensaio sobre Benjamin. Aí, lógico que eu escolhi essas partes que eu acho que tinha muito a ver também com a produção de Hannah Arendt, né? O uso das metáforas, né? O uso das citações. Lógico que tem muitas pessoas escrevendo que estão usando isso, né? Mas a maneira de usar, né? Então, eu acho que realmente vale a pena aprofundar essa leitura, né? E essa proximidade dos dois. E uma coisa em relação ao Brecht, bom, eu sou uma pessoa vinculada ao teatro e à história do teatro e teoria e coisas assim. Para mim, é particularmente interessante esse lado do Brecht. Ela está falando muito do Brecht, poeta, e ela lamenta, né, essa perda do lado poeta do Brecht. Mas é num momento em que ele volta para a Alemanha e se aprofunda na carreira de um dramaturgo e de um líder de um teatro importantíssimo, né? E que cria, de fato, uma poética teatral importantíssima. Eu não sei se ela fala um pouco, e se ela se relaciona com essa obra teatral do Brecht, porque parece tanto que ela lamenta a perda do Brecht poeta que ela não valoriza, digamos, o Brecht dramaturgo. Sim, é verdade. Eu não sei exatamente, mas a mim me parece que a Hannah Arendt escreveu pouca coisa sobre dramaturgia e sobre... Lógico que ela usava o teatro dos antigos muito para, assim, fez parte da vida dela, foi uma coisa completamente importante, mas eu não conheço trabalhos assim de crítica que ela se ocupa da parte de teatro. E nesse ensaio, que é longo, lógico que ela valoriza, ela diz que ela é famoso e que mas ela só lida com a parte de poesia, mas também tem a ver com essa tese que ela levanta. Eu acho que ela queria enfocar só poesia e o poeta e o dever do poeta e o que acontece quando o poeta assim perde o dom, não? E ela diz no texto que ela teve sorte que só perdeu esse dom muito tarde, quer dizer, nos últimos anos de trabalho.
Mas tem muitos poemas que eu não podia citar todas, não? Então é muito frutífero como que ela trata da poesia dele, não? Porque é um ensaio longo, não? O que eu acho curioso com essa ligação forte que ela tem com a poesia é que no plano do pensamento ela faz o trajeto da filosofia para a política, né? E ela justifica isso, inclusive, né? É uma relação com o mundo, é uma coisa de deixar o mundo invadir, né? E, no entanto, ela continua fundamentalmente ligada à palavra, à formulação simbólica, digamos, desse mundo, né? Porque a gente poderia pensar que o teatro tem mais a ver com a questão da ação, da relação ao vivo, né? E, no entanto, a ligação dela continua sendo... Eu achei interessante aquela parte da entrevista dela ao Günter Gauss, que ela faz aquelas revelações íntimas e que ela se queixa disso, inclusive, né? Como ela revela essa questão desse sentimento de desprezo, tanto que ela sentiu por outros, como o que ela sentiu que houve em relação a ela, essa dificuldade da relação com o mundo, na verdade, da relação com os outros e com o mundo, né? E, no entanto, foi esse esforço que ela fez foi esse caminho que ela fez para dedicar seu pensamento, né? A pensar o mundo real, né? O mundo das pessoas. Sim, sim. É interessante o que essa exposição sobre a Hannah Arendt aqui em Berlim trouxe para a gente, quer dizer, essas partes assim um pouco mais vinculados com a vida privada dela, né? Então, mas isso foi bem tarde, que ela comprou uma máquina fotográfica Minox e começou a fazer retratos de amigos dela, amigas dela, e procurou, assim, lógico, não assim nada de profissional, mas eu fiquei pensando agora quando você falou que ela não tem relação com imagens, está mais vinculado com a palavra, não com a escritura. Então, mas essa parte foi mostrado assim, eles mostraram uns 200, 300 retratos que ela tirou. Quer dizer, ela fotógrafa não profissional, mas tendo esse interesse de fazer retratos das pessoas. É fascinante, né? As muitas facetas da personalidade, né? Como que isso se reflete na obra. Bom, eu acho que hoje as pessoas estão mais encantadas do que propriamente capazes de formular questões para você. Então, acho que a gente pode dar por encerrada a sessão hoje. Não sei se você quer acrescentar ainda alguma coisa. Os Marcelo e Maísa querem ter alguma manifestação. Se não... Eu só tenho a agradecer a Ellen. Muito obrigada a vocês. Ainda bem que nós vamos ter a aula gravada e vamos poder ver mais vezes, porque realmente você trouxe um conjunto tão rico de informações e de possibilidades ainda de desenvolver pesquisa e deu uma vontade danada de reler vários textos da Hannah Arendt. Eu acabei de pegar aqui na estante Os Homens em Tempo Sombrio, porque eu tenho que reler o Walter Benjamin depois da sua aula. Não tem jeito. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela atenção. E também tem isso, quando alguém fala mais do que 1 hora, né? Aí é superdoses e aí é difícil retomar, né, a conversa. Né? Muito obrigada, então.
Nós agradecemos enormemente a você, nós agradecemos ao público que nos acompanhou. Temos mais uma sessão na próxima sexta-feira. Estão todos convidados e convidadas. E aproveitar para agradecer o nosso auxiliar invisível aqui, que é o Igor, apoio técnico fundamental, quem estava comandando ali o PowerPoint, enquanto a... Herculano, Sim. o nosso invisível Igor acaba de me mandar uma mensagem que a professora Vera Lins quer a palavra. Temos que dar a palavra a ela, só um minutinho. Vera, vê se você consegue, vê se você já consegue agora. Sim. Opa. Pronto. Só um minutinho, só um minutinho. Igor, socorro, Igor. Ah, consegui. Ativei o microfone dela, ativei. Consegui. Obrigado. Não, é que eu queria mostrar a tradução que a gente tem, que ganhou agora o Prêmio Jabuti, essa semana, dos poemas do Brecht. E é uma edição bilíngue, cheia de comentários, Haroldo de Campos e tal. Foi feita pelo André Valias. Eu acho que é legal a gente ver. E também tem o Benjamin, os sonetos do Benjamin, né? Que ele também escreveu sonetos, né? Eu tenho uma tradução portuguesa dos sonetos dele. Então, eu acho que essa relação entre poesia e ensaio, através do pensamento que você mostrou na Arendt, eu acho super interessante. E neles, né, também, eu acho... Muito bom. Obrigadão, Vera. Beleza. É porque eu estou trabalhando justamente isso. Beleza. Teve até uma sessão de um encontro sobre poesia, ensaio, que eles estavam vendo essas relações. Eu achei que foi fantástico você mostrar como o pensamento, através da metáfora, né, vai muito mais longe, né, do que um pensamento descritivo, realista. Muito legal. Beleza, Vera. Obrigada. Bom, muito obrigado, então, a todas e todos. Um bom fim de semana e estaremos de volta na próxima sexta-feira com a última sessão e a despedida também acadêmica do ano. Que pena. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada a você. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.